Fala, bicho! Beleza? Vamos nessa, mais um vídeo por aqui e eu queria talvez começar esse vídeo relembrando algo que me ocorreu essa semana. Ao longo da vida a gente acaba estudando várias matérias, uma delas que eu me lembrei essa semana foi sobre economia. E na aula 1 de economia, para quem já estudou, você aprende a diferença entre macroeconomia e microeconomia. E basicamente eu não quero te falar sobre economia, não é esse o propósito desse vídeo, mas eu me lembrei, um insight que rolou ali, ele pode nos ajudar a desenvolver um tema importante. Na macroeconomia, ou melhor, a macroeconomia, ela é regida por fatores que muitas vezes estão no ambiente externo e te obrigam a ter mudanças internas. Isso falando de organização, falando de empresas, mas quando você para aplicar na sua vida pessoal, é fácil de entender que existem muitas coisas que estão além da sua vida pessoal, fatores externos que levam você, ou melhor, elas te obrigam muitas vezes a ter mudanças na vida. É sobre isso que eu quero falar hoje com você. Mudanças que são provocadas na nossa vida. E aí, como encarar as mudanças inevitáveis que vão acontecer no nosso dia a dia? Como que a Bíblia pode nos ajudar nisso? Fica comigo que a gente vai desenvolver um pouco melhor esse assunto. Muito bem! Como encarar as mudanças na nossa vida? Eu separei 3 pontos para a gente desenvolver um pouco melhor esse assunto. E sem mais delongas, eu quero direto ir para o primeiro ponto. E o primeiro ponto é o seguinte: o problema não é a mudança, mas sim o processo de transição. Antes mesmo da gente falar de como lidar, é melhor que a gente entenda quem de fato é o nosso problema. E eu estou te afirmando e vou te mostrar que, na verdade, o problema não é a mudança. O problema, na verdade, ele vem depois da mudança, que é o processo de transição. Ou seja, depois da mensagem, ou melhor, depois da mudança anunciada, existe um processo de transição para que você saia de um lugar e vá para o outro lugar. Estudando essa semana sobre isso, eu descobri que existem 3 etapas do processo de transição, que acontece depois do anúncio dessa mudança. O primeiro processo a gente chama de término. O término é quando você ainda não se moveu, não realizou, não iniciou o processo de transição, mas você já sabe que existe uma mudança e requerirá um processo de transição. O segundo, a gente chama de zona neutra. Eu quero apelidar isso de zona da reclamação. É o momento você saindo do ponto A e indo para o ponto B. É essa linha que liga ambos os pontos. E o último é o reinício. É onde você largou coisas antigas e assumiu coisas novas. Falaremos em pano de fundo desses 3, vocês vão ver esses comentários, o término, vocês vão ver esse comentário zona neutra e também reinício. Como eu disse, o problema não está na mudança. Eu quero trazer alguns exemplos. Lá em Êxodo, a palavra do Senhor, a Bíblia nos descreve o processo de mudança, ou melhor, a notícia da mudança e o processo de transição, passando desde término, zona neutra e reinício dos hebreus, saindo do Egito e entrando pelo deserto até com o objetivo de alcançar a terra prometida. Primeiro ponto, foi bem aceito a notícia de mudança. A gente conhece já essa passagem, existiram 10 pragas ali no Egito que elas deixaram um marco nesse processo para que eles pudessem então receber ali a sua carta de alforria e assim então começar a sua jornada da liberdade. É bem importante que a gente entenda qual era a condição que eles estavam. Os hebreus estavam, a Bíblia deixa claro que eles eram um povo escravo. Eles estavam como sujeito a um regime de escravidão ali no Egito. Não tinha 13º, não tinha licenças paternidades e maternidades, não tinha nem salário. Existiam ali o que eles comiam e tal, mas não existiam benefícios como a gente conhece no dia de hoje. Mas o ponto existiam maus tratos. Quando Moisés volta, ele anuncia, como aquele que haverá de liderar esse processo de libertação, ele anuncia isso e todo mundo recebe muito bem. Então, vai ter mudança. Uhul! Eu quero essa mudança. Eu quero que essa mudança aconteça na minha vida. E aí a gente percebe que ao longo da história, narrada ali no livro de Êxodo, como a gente comentou, a gente percebe que existe uma certa murmuração. A hora que eles são libertos, depois eles entram para o Egito, o mar se abre, o mar fecha e a partir daí eles começam a observar várias coisas, vários milagres e maravilhas que vão acontecendo ao longo do dia a dia. Tá com sede? A água da rocha sai. Tô com fome?
tem maná que desce do céu. Tô com calor demais, nuvens durante o dia cobriam ali a intensidade do calor para que eles não sofressem tanto ao longo do dia. A mesma coisa acontecia à noite, só que com colunas de fogo que aqueciam eles. Enfim, eles viveram tempos de milagres ali, mas a gente percebe, né, ao longo da narração bíblica que existiam reclamações, murmurações, pararam na zona neutra, né? Por isso que eu chamei de zona de murmuração. Pararam na zona neutra de murmuração que fez eles passarem 40 anos no deserto, reclamando até que uma nova geração nascesse a partir dali e eles então chegassem no seu objetivo final, porque eles não saíram da zona neutra, eles não pararam, no processo de transição da geração que saiu do Egito, eles não terminaram. Né? O problema não foi a mudança, o anúncio de mudança. O problema foi no processo de transição, onde eles pararam na zona neutra, de reclamação, se lembrando das comidas, das coisas que eles tinham lá no Egito, quando na verdade eles comiam maná do céu todo dia, pão quentinho. Tinha para eles comerem, isso não era suficiente. Cuidado com a zona neutra. Segundo tópico de como encarar esse processo de mudança, né? Em toda a transição, preciso abrir mão do jeito antigo para assumir o jeito novo. Um grande problema que existe no processo de transição são as pessoas que muitas vezes querem carregar para o jeito novo o jeito antigo a qual eu caminhava, o jeito antigo pelo qual eu vivia, as coisas pelas quais eu caminhava, pelas quais eu vivia, né? É muito normal a gente ver no processo de conversão: eu tenho Cristo como meu Senhor e meu Salvador, mas eu não aceito viver a vida a qual Ele me propõe. Eu quero ser santo, mas continuar com roupas sujas. Não é possível isso acontecer. Não é possível. Para você sair do ponto A e ir para o ponto B, o processo de transição, ele pressupõe que você abra mão da forma como eventualmente existia ou aconteciam as coisas no ponto A, para que você assuma então uma nova realidade. O povo no Egito, lá em Êxodo, eles precisavam, o mar se fechou, o antigo ficou para trás. Eles tinham que parar de pensar naquela cultura, naquelas coisas que prendiam ele, naqueles hábitos antigos, e assumirem novas coisas. Poder, através disso, enxergar as novidades que são propostas, né, nesse novo lugar, nesse lugar B, né, sair do A, a qual eu atuava de uma forma, passei pelo processo de transição, cheguei no B, e aqui tem uma nova realidade. O mar se fechou, o tempo de escravidão ficou para trás, a partir de agora é um novo começo na nossa vida, é um reinício, né? Você não pode mais viver a vida de solteiro depois que você se casa, né? Você se casou, a partir daquele momento você está compactuado com alguém, é necessário um nível de satisfação, né? É necessário um nível de cumplicidade, é necessário um caminhar, um se preocupar mais com o que a outra pessoa está pensando, sentindo, né? De ambos os lados. Não dá mais. Depois que você tem filho, você não pode viver como se você não tivesse filho. Depois que você entra numa empresa, não dá para você querer pegar a cultura daquela empresa totalmente e aplicar aqui, né? Eu não estou dizendo que não existam coisas boas ao longo da sua jornada que você não deva aproveitar. Não é isso. O ponto é que a gente quer trazer a cultura de um lugar e colocar em outro, você como indivíduo sozinho. E isso não é uma verdade. Isso não dá para a gente absorver dessa forma. Olha o que Paulo diz lá em Filipenses, capítulo de número 3. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Irmãos, não penso que eu mesmo o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esqueço-me das coisas que para trás ficaram e avanço para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Cristo Jesus. O que Paulo diz aqui, em outras palavras, é: eu tinha um histórico, eu tinha um currículo, né? Eu sou considerado da tribo de Israel, né? do povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, né? Perseguidor da igreja, perseguidor daqueles que seguiam a Cristo, né? Participei, inclusive, né? A Bíblia relata isso, que ele foi cúmplice, ele participou de uma certa forma do assassinato do diácono Estevão.
ele tinha todo um histórico e um currículo, e ele fala assim, mas eu larguei tudo isso. Eu saí do ponto A e transitei para o ponto B e deixei para trás as coisas que me impediam. Mudei minha forma de ser, mudei minha forma de pensar, mudei minha forma de agir. Esse é o segundo tópico. Em toda transição, eu preciso abrir mão do jeito antigo para assumir o jeito novo. E agora eu quero falar do último, não menos importante, apesar dele ser talvez mais rápido, mas o terceiro e último ponto é: a transição gera transformação. Todo o processo de transição, ele gera transformação em nossas vidas, né? Quando a gente para ver o exemplo de uma lagarta, né, ela passa por um processo de transição, né, assumindo ali a metamorfose, seu momento de casulo, até que ela se torna borboleta. E esse é um ponto importante, né? A partir do momento que você passa pela transição, você se transforma em alguém diferente, que tem visões diferentes, que provavelmente se alimenta diferente, que come diferente, que tem amigos diferentes, que tem uma vista horizontal diferente. A lagarta nunca vai conseguir enxergar a mesma visão que uma borboleta consegue enxergar. E esse é um ponto importante do processo de transição, né? Você é transformado, né? A transição, por mais dolorida que muitas vezes ela pareça, ela te gera transformação. A gente falou de Paulo, e Paulo de fato passou por um tempo de transição difícil, doloroso, ficou cego, né? Depois ele foi aprender da palavra, até que ele, pelo Espírito, fosse enviado para as regiões da Ásia, a fim de ministrar o Evangelho, e ali aprender muito, né? E ensinar também muito, né? E se você parar para pensar, todos eles passaram por um processo de transição. Pedro passa por um processo de transição ao longo dos 3 anos, né, junto com Jesus, e os outros apóstolos também passam por um processo de transição. Nós passamos por um processo de transição, e o importante é, o processo de transição, ele gera transformação em nossas vidas. Se a gente para ler o livro de Jó, a gente descobre que desde o princípio Jó, ele era bom e fiel. Mas no término, Jó fala assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço de contigo andar. Ele gerou uma transformação, a transição que Jó teve na vida dele gerou uma transformação. Você está pronto para ser transformado? Eu quero te dizer algo, não importa o processo de transição que você tem passado, ele vai gerar uma transformação de forma que você estará mais maduro, você estará melhor qualificado. Então não negue as mudanças. O que eu queria te dizer para finalizar essa passagem é que, já que o processo de mudança muitas vezes ele é inevitável, então faz ele acontecer depressa, né? Solta logo o que é antigo. Entende que o problema não está na mudança, ele está na transição. Entende em que momento que você está dessa transição, faz esse percurso ser mais rápido. Tira as lombadas de resistência desse caminho e chegue logo no lugar da transformação, chegue depressa no lugar da transformação. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, deixe um comentário. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.